Maria José Camargo tinha 85 anos de idade. Ela foi encontrada morta dentro da casa há quase 2 anos. Então, filhos deram falta de alguns objetos, chamaram a polícia. Mas na época, a polícia disse que ela teria sofrido um acidente e ela morreu, né? E dias depois, o bandido invadiu a casa dela e furtou objetos. Só que a família não aceitou essa versão e fez uma campanha pela cidade para pedir a reabertura do caso. O Ministério Público, então, recebeu novas provas e acabou prendendo o homem que matou e roubou a casa da Dona Maria. Neste final de semana, familiares e amigos fizeram uma carreata para agradecer a divulgação do caso pela imprensa. Acompanhe aí. Familiares e amigos de Maria José fizeram uma carreata para agradecer o apoio dos veículos de comunicação, principalmente o programa Cidade Alerta Interior da Record TV. A mídia, principalmente a Record, nos ajudou assim absurdamente, porque quando vocês começaram a mostrar, e todo o resto da mídia também começou a demonstrar, foi que resolveram trabalhar. Foi que resolveram procurar o que realmente tinha acontecido. Se nós não tivéssemos feito isso, não tivéssemos contado com toda a ajuda de vocês, nós jamais teríamos chegado onde nós chegamos. Todos usavam uma camiseta com a foto da idosa que morreu há quase 2 anos. Infelizmente é um período que nós passamos com muita dificuldade emocional, a família inteira tendo muito problema de saúde em relação a perda que nós tivemos, né? E a maneira como foi também, foi muito sofrimento em relação a esse crime. E hoje a gente está continuando com esse movimento para realmente que os culpados sejam punidos em nome da lei, né? Maria José Camargo tinha 85 anos. Ela morava nesta casa em Barretos. A idosa ficou viúva quando tinha 40 anos e teve que criar 8 filhos sozinha. Minha mãe, ela ficou viúva já há muitos anos, nós ficamos todos pequenos, 8 filhos, uma carga muito grande de responsabilidade e também para a época não foi tão fácil assim para criar nós, né, de um modo geral, porque nós somos em 8, e ela sozinha para realmente nos dar educação e fazer com que a gente tivesse uma formação digna, né? Uma formação decente. No dia 4 de junho de 2019, Anésio conversou com a mãe pela última vez. Ela morava sozinha por conta ela mesma que escolheu, né? Mas 2, 3 vezes por semana, ou mesmo quando ela necessitava, ela ligava para mim e eu fazia todo o controle de remédio, alimentação dela. Então, isso foi na segunda-feira, antes de acontecer o fato. Falei com ela, ontem que eu organizei os remédios dela, estava tudo normal, tudo tranquilo, não tinha problema nenhum em relação a muito alegre, a pessoa muito fazia as ginásticas dela, ela participava ativamente da terceira idade, sabe? 2 dias depois, Maria José foi encontrada caída na garagem da casa dela com vários ferimentos. A idosa foi levada para o hospital e passou por diversas cirurgias, mas não resistiu. Morreu no dia 13 de junho de 2019. A família sentiu falta de alguns objetos da casa, inclusive uma TV, e procurou a polícia. Você olhando o inquérito, as fotos do IML, você vê claramente que é impossível que aquilo tenha sido um acidente doméstico. Onde já se viu a Dona Maria com afundamento de crânio, braço quebrado, lesões, hematomas por todo o corpo, um corte que saiu da boca, cortou a orelha no meio e foi até a cabeça. Como que um acidente pode ter provocado toda essa brutalidade com ela? Então, nós nunca aceitamos que tenha sido um acidente doméstico e, como eu disse para o delegado, como que pode ser um acidente doméstico? Eu não sou perita, mas não precisa ser perita para ver tudo o que aconteceu no corpo dela e o que tinha acontecido na casa e ser um acidente doméstico. Um homem foi preso, mas para o delegado, a morte de Maria José foi um acidente. E o roubo aconteceu depois que a idosa estava caída na garagem.
foi feito o exame necroscópico no corpo da vítima, a qual o senhor perito médico concluiu que possivelmente a causa da morte da vítima foi por uma queda acidental da própria vítima e não por um possível agente, um terceiro agente. A família não aceitou a conclusão do caso e começou uma campanha para pedir justiça. Foi colocado até um outdoor na cidade para cobrar a reabertura do processo. Na época, o repórter Gustavo Batista esteve em Barretos e entrou na casa onde Maria José foi encontrada morta. Um dos pontos de dúvida da família em relação à morte da senhora é porque em vários pontos da casa existiam poças de sangue. É isso mesmo, senhor Onésio. Um deles aqui na cozinha. Inclusive aqui na cozinha, nesse espaço aqui no chão, tinha uma poça de sangue. Aqui é o armário todo respingado de sangue. Um risco de sangue. Aqui na parede também tinha uma mancha. Possivelmente o braço ou a mão estava bem uma mancha grande. Isso foi acontecendo até chegar na sala também, né? Isso. Aqui próximo à sala, ela sentou no sofá. Vamos mostrar aqui. O sofá que hoje está até com outro estofado, é isso? Mudou o estofado. Então, estava com sangue nesta área e no encosto também. Ou seja, devia estar toda a parte do ombro, das costas, toda cheia de sangue, inclusive a cabeça. Aí, saindo daqui, possivelmente ela levantou, veio e caiu aqui fora, aqui nessa porta aí. Bem próximo dessa cadeira, Bem que é a cadeira que ela próximo da ficava cadeira, aqui. Vamos sim. mostrar aqui, senhor Onésio. Na área aberta, possivelmente ela veio ao encontro de socorro, né, para alguém passasse na rua que visse ela caída aqui nessa área. O que a família de Maria José mais queria aconteceu. O ladrão preso vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. O ladrão matou a idosa para roubar a TV e outros objetos da casa. A investigação foi reaberta pelo Ministério Público, que informou por meio de nota que a mudança ocorreu pela inclusão de novas provas. Os vizinhos que passaram de madrugada, um passou às 23h30, viu movimentação na casa, a porta aberta. O outro passou às 3h30, viu a porta aberta, a luz acesa e movimentação na casa. A dona Maria costumava dormir entre 20 e 21 horas. Ela jamais ficou com as portas abertas até esse horário. O acusado do crime é um pintor, Valmir Henrique Ferreira, de 37 anos. Ele está preso e tem várias passagens. Se condenado, pode ficar até 30 anos na prisão. Essa pessoa, ela é vizinha lá, então ela fazia esporadicamente serviços para ela. Serviço de pintura, serviço de algumas vezes até poda de árvore, essa pessoa fazia para minha mãe. Então chegou um momento em que ela pegou uma certa confiança nele e acredito, ela que abriu o portão para ele também, porque não tinha nada arrombado. E quando ela estava internada, estava ainda meia sedada, então ela nos comunicou, a gente fez as perguntas para ela, ela disse que a pessoa era conhecida. Era uma pessoa morena, uma pessoa conhecida, onde a gente inicialmente começou a fazer o levantamento em cima dessa pessoa, porque ela convivia ali na área, né? Ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Exatamente. Eu acho que foi uma covardia muito grande, né? Pelo fato do feminicídio em si, uma senhora de 85 anos, indefesa, né? Realmente ela sofreu demais em relação a essa... Praticamente ela foi torturada a noite inteira, né? Então isso que nos revoltou bastante também. E isso para um filho é muito dolorido, né? Não, isso é inadmissível, né? São coisas que jamais a gente esperaria acontecer principalmente a mãe da gente, alguém da família, né? Nós ficamos contentes porque nós conseguimos caminhar até esse ponto. Agora a família quer o quê? Que isso seja concluído, que seja julgado e concluído, que pegue todos que participaram. A gente não sabe exatamente quantos, mas é certeza absoluta que ele não estava sozinho. Agora a família espera que a justiça continue e que seja apurado logo. Para quê? Para que nós tenhamos paz, para que nós podemos respirar,
porque isso foi um sofrimento muito grande. Os netos cobram a justiça, os bisnetos, que ela tem bisnetos, todas as noras, a família inteira. A família está doente com toda essa situação. A única pessoa que realmente sabe o que aconteceu é essa pessoa que perdeu a vida. Tecnicamente, numa primeira perícia, a Polícia Civil não identificou a questão de crime, mas os ferimentos são muito estranhos, conforme relatam a família. E isso trouxe a dúvida, e a família pressionou. Esse caso eu me lembro, ele começou com um delegado, depois ele passou para outro, aí conversei com o Dr. Cavalcante, que é o seccional, que responde por toda aquela região, muito atencioso por sinal, o Dr. Galete entrou na história, enfim, aí começaram a surgir alguma investigação diferente, e a promotoria diz que então tem uma prova, né? Tem provas que acabam reforçando que realmente leva essa senhora a ter sido assassinada. Agora vamos esperar para ver esse julgamento, ver qual que é a posição desse pintor, dessa pessoa que teria então conquistado a confiança dessa senhora para poder entrar na residência, se essa é a versão mesmo, né? E como que ele fez para poder acabar com a vida dessa senhora por causa de uma televisão e outro objeto, gente. Coisa tá difícil, né?